Medição do tempo. Para medir o tempo é necessário um evento que se repita com regularidade, por exemplo, a rotação da Terra. O tempo marcado pelo relógio não é universal, mas sim uma construção histórica. Medir o tempo significa, em princípio, registrar coincidências. Quando alguém marca um compromisso, digamos às 9h08 do presente dia, está informando que ela estará no local combinado quando os ponteiros grande e pequeno do relógio coincidirem com as marcas relacionadas a esse momento. A medida de tempo requer, portanto, um aparelho que produza eventos repetitivos e regulares, o relógio. Nos relógios mecânicos o oscilador normalmente é constituído por um sistema massa-mola e nos relógios elétricos o oscilador pode ser construído apenas com componentes elétricos, mas por questões de precisão, é muito comum que as oscilações destes sejam controladas por um cristal. Embora relógios com elevada precisão sejam artefatos encontrados com uma enorme facilidade, nas mais variadas formas, modelos e tamanhos nos dias atuais, e às vezes custando pouco, tal precisão e acessibilidade é algo muito recente na história das sociedades. Na época das grandes navegações, há cerca de 500 anos, dispositivos como estes estavam apenas nos sonhos dos navegadores. Prêmios milionários eram oferecidos para quem conseguisse construir um relógio com precisão requerida à navegação àquela época, visto que a determinação da longitude quando em alto mar não era viável por meio da observação das estrelas, a menos que se estivesse de posse de tal equipamento com precisão razoável. Em suas primeiras versões, a construção de relógios com incertezas de dezenas de minutos ao dia já implicava em um grande progresso. Na ausência de relógios artificiais, a humanidade valeu-se, ao longo de sua história, da regularidade observada em certos fenômenos naturais, com destaque aos astronômicos, estabelecendo seus padrões para a determinação e medida do tempo. Nestes termos, à rotação da Terra devemos o intervalo de tempo conhecido por um dia, às fases da Lua devemos a definição de semana, período equivalente a 7 dias, a lunação serviu de base para a definição de mês e à translação da Terra devemos o conceito de ano. As unidades de tempo mais usuais são o dia, dividido em horas, e estas em minutos, e estes em segundos. Os múltiplos do dia são a semana, o mês, e o ano, e este último pode agrupar-se em décadas, séculos e milênios. Há 13 bilhões e meio de anos, a maior explosão do universo ocorreu, e com ela, tudo, inclusive o tempo, foi criado. Com isso, surgiu a necessidade de medir este tempo, para que você pudesse acordar e ir trabalhar. Não existe um registro preciso de quando surgiu o primeiro dispositivo para a medição do tempo. O que se sabe é que existem registros de datas feitos por povos que habitavam o Oriente Médio e o norte da África há mais de 6.000 anos. Por volta de 3.500 anos a.C., os egípcios registravam a passagem do tempo através de obeliscos, que projetavam sua sombra na areia indicando a passagem do tempo. Nesta mesma época, o relógio solar também começou a ser utilizado. Ele era um dispositivo simples, composto por uma placa circular com uma protuberância inclinada no centro, que projetava uma sombra na medida em que o Sol se movia, marcando assim a passagem do tempo. Mas apesar desses dispositivos marcarem a passagem do tempo, eles apenas registravam o tempo solar e não funcionavam durante a noite. Os relógios d'água também foram muito utilizados na antiguidade para marcar a passagem do tempo. Eles funcionavam através do gotejamento de água em um receptáculo, semelhante a uma ampulheta. Na medida em que o nível da água subia, era possível registrar a passagem do tempo pelas marcações no jarro.
Existiram diversos tipos desses relógios, mas o funcionamento era basicamente o mesmo. E o relógio mais antigo desse tipo foi encontrado na tumba do faraó Amenófis I. O primeiro despertador que se tem notícia consistia de um projeto muito simples. Era uma vela com linhas escritas de modo a marcar a passagem das horas. Para ajustar o despertador, um prego era colocado na cera de acordo com a marcação da hora desejada. E quando a altura da vela atingia o ponto em que o prego estava, ele caía em uma panela de cobre, acordando quem dormia. E as ampulhetas? Acredita-se que a primeira ampulheta foi inventada por um monge francês nos anos 700 d.C. No entanto, não se encontra nenhuma evidência dela até os anos de 1300, quando apareceu pela primeira vez nos inventários de navios europeus. Chegando a tempo para a Era dos Descobrimentos, a ampulheta era ideal para viagens no oceano, já que o balanço das ondas não afetava sua precisão. Ela também ficaria conhecida como relógio de pessoas pobres, devido a seu baixo valor, evidentemente. A ampulheta começou a ser utilizada quase que ao mesmo tempo que os primeiros relógios mecânicos, mas tinha a desvantagem de ser um relógio de curto prazo, geralmente não durando mais que 1 hora. E devido à sua característica de funcionamento, da areia que se esvai como a vida, tornou-se um símbolo universal da morte, pois as areias do tempo se esgotarão para toda a vida humana. O primeiro relógio mecânico com escape só veio a surgir em 1285. O escape é o mecanismo que faz o tic-tac em intervalos regulares e move as engrenagens numa série de intervalos iguais. E o primeiro relógio público a soar as horas foi construído no ano de 1335 em Milão. Ele possuía apenas o ponteiro das horas, que não marcavam o tempo com precisão. Somente 175 anos mais tarde, em 1510, a invenção deste relógio foi aperfeiçoada, quando o alemão Peter Heinlein, de Nuremberg, criou o relógio de corda. Apesar de apresentar uma melhor precisão, ele atrasava quando a mola principal ficava sem corda. Este modelo foi aperfeiçoado por Jacob Zech de Praga em 1525, quando ele utilizou uma roldana em espiral para igualar o movimento da mola. Essa melhoria tornou os relógios mais precisos, mas ainda eles continuavam apresentando somente o ponteiro das horas. Foi Jos Burgh quem inventou o primeiro relógio com os ponteiros dos minutos em 1577. Mas este ponteiro só seria comum em 1656, com a invenção do relógio regulado por pêndulo. Por volta de 1580, Galileu Galilei, com sua capacidade de observação e engenhosidade, descobriu que os sucessivos ciclos de movimento de um pêndulo levavam praticamente a mesma quantidade de tempo, algo que viria a produzir o primeiro relógio de pêndulo. Tendo isso em mente, ele e seu filho Vicenzo começaram a fazer desenhos do modelo mais apropriado. Mas infelizmente, antes de construir o primeiro dispositivo, Galileu faleceu vítima de uma doença e coube a seu filho produzir o primeiro modelo funcional do protótipo em 1649. Mais tarde, em 1656, o conceito de Galileu foi aperfeiçoado por Christian Huygens, que inventou o primeiro relógio impulsionado por peso e pêndulo. A energia potencial fornecida pelo peso realizava o movimento do mecanismo e o pêndulo controlava a sincronia de movimento dos ponteiros, juntamente com o mecanismo de escape. Essa melhoria aumentou a precisão, apesar de ainda utilizar somente o ponteiro das horas, com o ponteiro dos minutos sendo incorporado de maneira definitiva nos mecanismos de relógios em 1680, seguido do ponteiro dos segundos pouco tempo mais tarde. Em 1889, Sigmund Reifler construiu um relógio de pêndulo com precisão de 1/100º de segundo, seguido pelo relógio de 2 pêndulos feito por Short em 1921, com um pêndulo principal e um secundário, apresentando uma precisão de milésimo de segundo por dia. Quanto aos relógios de pulso, antes do século XX, eles eram apenas pulseiras de decoração nos pulsos das mulheres. Esse foi o primeiro relógio de pulso que se tem registro. Foi feito para a Condesa Koskovics, da Hungria, em 1868. Já os relógios masculinos, acredita-se que eles tiveram origem nas guerras do final do século XIX e do início do século XX. Até então, os relógios de bolso reinavam absolutos nesse meio. Há relatos históricos de Napoleão irritado por ter que abrir constantemente o seu relógio de bolso durante as batalhas.
Mas a Primeira Guerra Mundial seria responsável por consolidar o relógio de pulso masculino como uma ferramenta militar estratégica e um acessório de moda masculino, pois ele permitiu coordenar batalhas aéreas e ataques de artilharia com muita precisão. Este foi o primeiro relógio de pulso produzido em massa, feito para oficiais navais alemães em 1880, com 2.000 unidades fabricadas. Durante a década de 30 e 40, os relógios mecânicos começaram a ser substituídos por relógios de quartzo. O funcionamento destes relógios se baseia na propriedade piezoelétrica do cristal de quartzo. Quando o cristal é comprimido, uma tensão elétrica é gerada, mas quando a tensão elétrica é aplicada sobre o cristal, ele vibra numa frequência fixa, permitindo a produção de pulsos elétricos com exatamente 1 segundo de duração. Apesar de os relógios de quartzo ainda estarem em uso, quando se necessita de grande precisão em aplicações específicas, como o GPS, eles são substituídos pelos relógios atômicos, os mais precisos atualmente. Hoje em dia, mais do que nunca tempo é dinheiro, e nunca foi tão claro quanto às 9 horas, 59 minutos, 59 segundos e 985 milésimos de segundos do dia 3 de junho de 2013. Devido a uma falha em seu relógio, a agência de notícias Reuters divulgou acidentalmente os dados econômicos apenas 15 milésimos de segundo antes do previsto, às 10 horas da manhã. O resultado foi 28 milhões de dólares em transações, já que alguns robôs operadores da bolsa começaram a negociar antes que os outros pudessem dar uma olhada nas informações. Essa foi uma breve história sobre a invenção dos relógios. Se você gostou do vídeo e quer que mais pessoas o vejam, deixe sua curtida que o algoritmo do YouTube fará o resto. Até o próximo vídeo.